a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, amigo da cidade, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, começando aí uma semana, com certeza uma semana de bênção e de vitória, esperando por você. Basta que você acredite, né? Acredite que é possível. Hoje nós temos a oportunidade de repartir com você uma palavra de fé, de esperança, porque é claro que é na esperança que a gente consegue superar todos os obstáculos. Quando acaba a esperança, acaba tudo, né? Assim, lembrando o texto da palavra do profeta Jeremias, no capítulo 29, quando ele se dirige aos exilados, aqueles que tinham sido levados cativos para a Babilônia e lá viviam já há algum tempo. Mas qual era a expectativa daquele povo exilado? O que eles deveriam acreditar? O que eles deveriam fazer, já que estavam longe da sua pátria, longe da sua casa, longe dos seus parentes, alguns que haviam ficado em Jerusalém? Então o Senhor manda que Jeremias escreva uma carta e encaminhe para os exilados que estavam na Babilônia. E esse texto que está aqui no capítulo 29 diz o seguinte: a carta diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus tinha um plano, um propósito com aquele povo lá. Havia um tempo já pré-determinado e eles deveriam estar ou ficar lá na Babilônia durante 70 anos. Vamos esperar 70 anos assim, sem expectativa nenhuma? Não, Deus disse: acreditem que vai acontecer no meu tempo, acreditem que vocês podem prosperar aí onde vocês estão, acreditem que vocês podem gerar filhos e filhas e aumentar a sua descendência, porque o que eu prometi eu farei. Daqui 70 anos ou dentro de algum tempo, eu os trarei de volta para Jerusalém. Mas enquanto isso, não fiquem parados esperando que as coisas aconteçam, façam as coisas acontecer. Mais ou menos isso o que Deus queria dizer. O que me chama muito a atenção é que Deus diz para eles construírem casas, para eles habitarem nas casas, plantarem pomares e comerem o fruto dos seus pomares, isto é, um pomar para produzir no mínimo 5 anos. Né? Então plantem, cuidem e vocês vão colher frutos disso, e orem pela cidade para a qual eu os deportei. Por quê? Porque é na prosperidade da cidade que vocês serão prósperos. É na prosperidade da cidade que vocês também terão prosperidade. Nós chamamos a atenção de vocês, amigos da cidade, para que orem por nossa cidade. Orem por Campo Mourão, afinal de contas aqui nós vivemos, aqui nós compramos o nosso feijão e arroz, né? Aqui nós criamos os nossos filhos, aqui nós os colocamos na escola, aqui nós os colocamos numa academia, aqui nós cuidamos pelo bem-estar da nossa família. Então, devemos desejar o melhor para a nossa cidade. Devemos planejar ter o melhor e fazer o melhor, mas, sobretudo, orar por ela para que Deus incline os seus ouvidos à nossa oração e estenda suas mãos para abençoar Campo Mourão, trazendo cada vez mais prosperidade para a nossa cidade. Porque, é claro, em havendo prosperidade na cidade, todos nós também seremos prósperos. Este é o programa Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André, o nosso convidado já está aqui com a gente. Eu volto daqui a pouquinho para entrevistar o nosso querido amigo, colega de ministério, o pastor Geber Nasser.
O assunto hoje é bastante importante, como eu disse, já temos aqui conosco Geber Nasser, que é o delegado distrital do Cresce e também é o proprietário da Feeling Imóveis em Campo Mourão. Bom dia, Geber Nasser, prazer tê-lo no nosso programa. Bom dia, pastor André, bom dia, programas Amigos da Cidade, bom dia, telespectadores da TTV Carajás, que tenhamos uma semana abençoada. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa cidade e o mercado imobiliário. Muito bem, o Geber Nasser é conhecido da gente já de algum tempo. Ele, há uns 8 anos atrás, aproximadamente, passou a investir numa carreira de corretor de imóveis. Fala pra gente como é que é a carreira de corretor de imóveis, pastor Geber. Bom, é uma carreira brilhante. Tanto é que o nosso número hoje de corretores a nível de Paraná e nível de Brasil cresceu acentuadamente nos últimos anos. E em Campo Mourão não seria diferente, porque é uma cidade próspera, é uma cidade extremamente agrícola, onde as pessoas investem, é uma cidade que cresceu, e o nosso mercado imobiliário também cresceu junto, porque o mercado imobiliário é que faz o desenvolvimento da área econômica da cidade em termos de investimento de imóveis. E eu estou no mercado há 8 anos, eu comecei uma vocação que sempre tivemos, por ser libanês, por sempre ter trabalhado em lojas de venda, né? Então, eu cheguei em Campo Mourão em 2000, eu atravessei um longo período de deserto na minha vida, e até que cheguei em 2008, eu comecei a estudar para ser um corretor, através do Marco Antônio Kunzer, que era o delegado distrital na época, que foi um divisor de águas na minha vida, nesse sentido de me incentivar, de me ajudar, né, a ser um corretor de imóveis. E hoje, graças a Deus, são 8 anos que eu tenho a imobiliária Feeling e sou corretor, também sou avaliador de imóveis, somos correspondente da Caixa Econômica Federal para financiamentos habitacionais. Enfim, muitas coisas das nossas vidas, nesse período de 8 anos, cresceram, nós nos aperfeiçoamos, nós estamos melhorando a cada dia, porque um corretor ou qualquer profissional, ele tem que buscar o conhecimento diário da sua profissão, ele tem que fazer o melhor. A disputa do mercado hoje, pastor, é muito grande. Há muitos jovens vindo atrás, com todo um gás, com todo um fôlego, com toda uma vontade, e se a gente não ficar estudando e melhorando, nós ficamos para trás, como toda profissão. Se você não vai buscar se aprimorar, tomar um novo conhecimento, melhorar o teu aspecto de conhecimento e de atitudes e de desenvolver a tua profissão, você fica para trás. E é isso que nós temos que buscar, né? Sempre o senhor disse, nós temos que sempre buscar melhorar, né? Já está escrito na palavra de Deus, temos que ter sempre esperança. Não podemos deixar que os sonhos nossos morram. Nós temos que lutar para vencer, lutar para ver a nossa cidade cada vez melhor, lutar para que o desenvolvimento chegue cada vez mais em nossa cidade. E quanto mais desenvolvimento tiver em Campo Mourão, melhor é para o povo de Campo Mourão. E assim nós temos que lutar. Hoje os corretores de imóveis fazem o mercado imobiliário crescer, porque nós somos os divisores de águas aqui, nós é que influenciamos as pessoas a fazer bons negócios. Essa é a função do corretor. O corretor, na verdade, funciona como um conselheiro, né? Porque as pessoas, de repente, têm o desejo de adquirir uma casa, adquirir um terreno, e um corretor consciente é o que a gente percebe. Olha, aqui é um bom negócio, mas este negócio é melhor para você, por isso, por aquilo. E às vezes até o valor é inferior a este, o corretor não está pensando, vou ganhar mais aqui, né? Então vou sugerir por quê? Porque essa relação do corretor com o cliente, ela não termina quando assinou o contrato e quando disse parabéns pelo negócio, não é verdade? Ela continua, porque o investidor em imóveis, ele sempre vai estar investindo. E aquele que não é um investidor, eu acredito, que de repente comprou a sua casa, primeiro o imóvel, até financiado e tudo mais, ele poderá amanhã ou depois trocar o imóvel, desejar quitar o imóvel, não é verdade? Sim. Então, a profissão do corretor, ela passa a ter realmente uma importância muito grande, na verdade, para o desenvolvimento da cidade. Até porque fala-se de crise, mas o ramo tem crescido. Sim, sem dúvida. E eu vou falar um pouquinho do corretor. O corretor hoje não é mais picareta. A imagem que se tinha de um corretor era que ele era picareta. Não,
Hoje nós temos uma legislação específica. Quero informar os amigos que nos ouvem e nos assistem aqui que a minha profissão de corretor de imóveis, ela tem uma legislação específica. Ela é reconhecida pelo Código Civil brasileiro. Nós aqui temos ética, temos profissionalismo. Por isso sempre falamos, quando você vai comprar um imóvel, procure um corretor de imóveis. É ele que vai te dar todas as orientações dentro de uma ética, dentro de um profissionalismo, dentro de um conhecimento. Nós estamos aqui para fazer que você faça um bom negócio, fazer um bom investimento, porque é um sonho que você está realizando. Às vezes esse seu sonho demora 20, 30 anos para você adquirir uma casa. E você tem que entender que o corretor é aquele que vai te orientar em todos os caminhos. O que você deve, aonde você deve investir, se essa região está apropriada, se há escola, se há mercado, se há posto de saúde. Enfim, todo corretor, eu digo, ele tem que estar preparado para ver qual que é o perfil do seu cliente. Até onde o seu cliente pode ir numa aquisição de um imóvel. Qual é a posição econômica dele. Então, nós temos que estar conhecendo a cidade, porque a cidade ela cresce em todos os aspectos, de norte a sul, leste a oeste. Aonde você possa imaginar hoje, há um crescimento da cidade. Você anda por Campo Mourão, você vê construções, você vê casas sendo feitas, você vê prédios sendo feitos. Isso é o quê? É acreditar no potencial da tua cidade. As pessoas estão acreditando. A crise é para aqueles que ficam parados. Aqueles que trabalham, aqueles que buscam, não tem crise. Você pode passar por momentos de dificuldades, mas a crise existe para aqueles que não buscam superá-las. Por isso que é na crise que se vence os maiores obstáculos. Você se fortalece, você amadurece, porque a crise te faz repensar muitas coisas na tua vida administrativa, na tua vida familiar, na tua vida financeira. Por quê? Porque muitas atitudes você precisa se reorganizar novamente. Mas Campo Mourão é uma cidade promissora, é uma cidade muito promissora, porque não é só pessoas de Campo Mourão que investem. Hoje, os maiores investidores que temos em Campo Mourão são pessoas de fora da cidade. São pessoas que estão acreditando em Campo Mourão. Por isso, estamos vendo muitos loteamentos, muitas construções de casas vindo. Mas a maioria, pastor, são pessoas que vêm de fora, acreditando na nossa cidade. E o corretor hoje é um fator fundamental para isso. Sem dúvida. Ele faz essa ponte, né? Exatamente. Essa ligação do investidor para com a cidade, do consumidor para com aquele que construiu, que fez para venda, né? E se fala muito da crise. Você acabou de dizer que a crise realmente ela está presente, mas é na crise que há oportunidade também, né? Por exemplo, se havia alguma exploração na questão de valores, etc., de repente a crise espera lá. Eu vou ter que baixar um pouquinho o preço aqui, isso vai facilitar o outro que não podia comprar, agora ele pode comprar, né? A crise, de um modo geral, tem aqueles que vendem, que choram, e aqueles que vendem lenço, não é verdade? O corretor tem que ter sempre essa ideia, né? De que ele precisa vender e atender o sonho das pessoas. Na verdade, o corretor é o equilíbrio entre quem quer comprar e quem quer vender. Nós temos que saber trabalhar os dois lados, né? Porque quem vende, ele sempre quer o melhor preço. E quem quer comprar, ele quer ter uma oportunidade de fazer um bom negócio. Então, o equilíbrio do mercado, ele foi gradativamente acontecendo. Nós tivemos um pool no Brasil todo, onde o mercado imobiliário teve um crescimento enorme. Porém, de 2 anos para cá, quando se fala em crise, o mercado vem se ajustando. Hoje as pessoas alugam casas e quando vem renovar o contrato, eles já falam, eu não quero que suba, e ainda mais, eu quero que tenha um desconto ainda, porque se o proprietário não fizer, eu vou conseguir outra casa, em outro bairro, umas condições melhores do que essa que eu estou morando hoje, e com um preço melhor. Então, nós temos que fazer essa ponte. Imediatamente, temos que ligar para o proprietário do imóvel e falar, olha, o cliente não quer reajuste. E outra, o cliente está pagando X hoje, ele quer pagar menos. O senhor concorda que nós abaixamos um pouquinho? Então, muitos estão tendo essa sensibilidade de entender o momento econômico do país e realmente estão fazendo isso. Porque se a pessoa não atender, a pessoa vai sair daquela casa, vai alugar outra, e a casa dele, às vezes, pode ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses para alugar novamente. E ele tem que ter a consciência
de que ele tem que abaixar o preço. Ele precisa abaixar o preço, porque senão a casa não é alugada. Acaba depreciando o imóvel, depreciando, né? fica vazia, fica abandonada, as pessoas podem invadir, né, podem jogar pedras, quebrar alguma coisa, enfim, é um prejuízo enorme, né, para o proprietário. Mas se ela mantém-se alugada, mesmo que ele perca um pouquinho, ele vai estar com ela, alguém cuidando, e vai estar recebendo o seu aluguel mensal. Então, essa foi uma adaptação de mercado, porque a procura hoje é menor, antes a demanda era maior. Sim. Então, inverteu um pouquinho, o mercado mudou. E quando se muda, os preços têm que se alinhar, porque os preços subiram demais. E as pessoas estavam pagando o preço porque queriam comprar o imóvel, havia necessidade de adquirir seu imóvel. Era um sonho que as pessoas estavam pretendendo na sua vida e viram no momento a oportunidade. Porém, o mercado também não recuou tanto assim. O mercado estabilizou. Ele teve um momento agora onde ele ficou estabilizado. Porém, estamos sentindo que de maio para cá, o mercado tem voltado, né, a ter procura. As pessoas estão comprando, as pessoas estão fazendo financiamento. Há uma estabilidade da economia. Há aquela segurança hoje da incerteza que ele estava vendo, né, desde o ano passado, com relação à presidência da República, com relação a esta crise, a insegurança do que ia acontecer no país. Então, quando se passa essas situações, essas turbulências, o mercado volta a sentar. O comércio começa a trabalhar, o mercado imobiliário começa a voltar a ter procura. Enfim, as pessoas começam a acreditar mais. Porque quando está em segurança, a pessoa não sabe se ela vai estar no seu emprego o mês que vem ou não. A pessoa tem vontade de comprar seu imóvel, mas muitas chegam assim: será que eu vou continuar no meu trabalho com esta crise? Porque a primeira coisa que as empresas fazem é demitir o funcionário para enxugar a sua folha, para enxugar essas despesas. E aí o mercado começa a ficar sentido com isso, porque há demanda de imóveis, mas não há procura. É lógico que com isso os preços começam a se alinhar. Quem quer vender, ele precisa repor o seu investimento para preparar outras construções. Então sempre há um descontinho. Isso não tem dúvida. Os proprietários hoje estão mais flexíveis. Mas quando a demanda era maior, a pessoa pedia, vendia. Hoje as pessoas estão mais cautelosas. Por quê? Porque o mercado imobiliário exige hoje que as pessoas busquem o melhor preço. Por quê? Porque existem muitas casas, muitos imóveis hoje sobrando no mercado. Há muita oferta. Muita oferta. Hoje nós temos, caminhando por aí, temos visto muita placa de aluga-se, de vende-se, né? Quer dizer, existem muitos imóveis disponíveis. Agora, Campo Mourão, por ser uma região essencialmente agrícola, nós temos aqui uma outra moeda, né, no investimento, que é o soja. Então, lembra-se que há um tempo, quanto vale aquela casa? Há tantas sacas de soja. Né? E isso continua assim, pastor Jair? Hoje continua no ramo rural. Né? Muitas pessoas vendem áreas, né? Assim, eles fazem todo um contrato em sojas. X alqueires de saca de soja, né, por alqueire. Então, assim, as pessoas investem assim, eles dão X de entrada e X eles parcelam em 2, 3 anos na safra, geralmente. Nas colheitas. Nas colheitas da safra, geralmente, eles fazem os demais pagamentos. Em imóvel, pastor, isso é muito raro. É muito raro acontecer. Geralmente as pessoas têm uma parte eles vão para o financiamento. No imóvel urbano, quer dizer, é outra história. Mas tem muitas, né, pessoas que são agricultores, que são pessoas que têm imóveis na cidade, que de repente também fazem esse tipo de negócio. Pega uma parte fica segurado em contrato, que vai se pagar em soja na colheita da safra seguinte, ou 2, 3 safras. Enfim, no ramo urbano, quase isso não acontece. Já no rural acontece muito, porque são valores mais expressivos, né? Onde se compra áreas maiores. No imóvel rural, a pessoa hoje tem a flexibilidade do financiamento. Hoje um financiamento habitacional demora 30 dias, pastor. O senhor dá a entrada com um correspondente, em 30 dias você está assinando um contrato na Caixa. Se não houver nenhuma reprovação por parte da engenharia da Caixa no imóvel, ele é mais rápido.
Mas se, por exemplo, você entra com financiamento, o engenheiro da Caixa vai até o imóvel fazer a vistoria e alguma coisa não está dentro da conformidade, ele relata por escrito, a pessoa arruma e se pede uma nova vistoria. Quer dizer, hoje está muito fácil. Hoje as coisas estão mais flexíveis ao mercado, né? E você tendo condição, você faz bom negócio. Acaba fazendo. Falando em bom negócio, nós vemos que de quando em quando a Caixa Econômica promove uma feira ou um feirão de imóveis. E ali a gente encontra muitos corretores de imóveis, muitas imobiliárias representadas. Hoje, quantas imobiliárias nós temos em Campo Mourão? Quantos corretores aproximadamente? Hoje nós temos mais de 30 imobiliárias em 30 Campo Mourão. imobiliárias. Hoje nós temos mais de 150 corretores em Campo Mourão. E é a oportunidade que temos. Geralmente, uma vez por ano, fazemos o feirão da Caixa. Na verdade, só leva o nome do feirão da Caixa. Mas quem faz a feira são os corretores, são as imobiliárias. Não é a Caixa que leva os imóveis. Talvez, é a parceria, porque a Caixa é detentora do financiamento. Entendi. Então, ela nos dá um know-how de estrutura. Ela entra na parceria, no investimento desta feira. E essa é a nível de Brasil. Né? Então, as imobiliárias é que trazem, né, os imóveis à feira. E muitas pessoas acham que é a Caixa que está trazendo os imóveis. Não é a Caixa. A Caixa não tem poder de venda. A Caixa é uma instituição financeira, né, social, inclusive, que ela tem o poder do dinheiro para investir no mercado imobiliário. Então, ela nos financia com patrocínio, como as imobiliárias também entram com recurso pessoal para cobrir aquela despesa daquele período de 3 dias que acontece uma feira. Certo. Porque uma feira não é só fazer. É diferente de leilão de imóveis do banco, que às vezes retomou o imóvel que não foi pago e aí faz um leilão. Isso é diferente. É diferente. A Caixa hoje, quando ela retoma os imóveis, ela lança por edital. As pessoas têm que procurar no site da Caixa quais os imóveis que estão em leilão e existe uma norma específica para isso. Então, o corretor hoje não pode fazer essa venda. Hoje é só a Caixa que pode fazer. Nós podemos até auxiliar a pessoa, né, dando uma assessoria. Mas é a Caixa diretamente, quando abre o edital, a pessoa deve procurar imediatamente a Caixa, porque ela tem que fazer uma caução deste imóvel, ela tem que levar a documentação, ela tem que preencher os requisitos, preencher as propostas, tem que lacrar o envelope para que ela vá para Curitiba para uma comissão abrir esses envelopes e ver qual é a melhor proposta, e a melhor proposta é que vence. Mas pode-se procurar um corretor para auxiliar na negociação, porque a pessoa tem que vistoriar o imóvel. Às vezes, muitas vezes, esses imóveis estão com as pessoas dentro ainda. As pessoas não abandonam o seu imóvel. Aí você tem que entrar com o jurídico, depois que você tem formulado por escrito que você foi o vencedor dessa licitação, dessa concorrência pública, que você foi o ganhador deste imóvel, você tem que ver este imóvel. A pessoa muitas vezes está dentro do imóvel, você tem que acionar um jurídico para pedir para que ela saia do imóvel. Isso, às vezes, demora um tempo, demora uma demanda. A pessoa pode ficar, às vezes, 4, 5, 6 meses, depende da justiça. Então, assim, a orientação do corretor sempre é válida. Um profissional qualificado, ele te orienta em todas as áreas. E se você comprar um imóvel, não é só você comprar. Você tem que ver se a documentação está em dia, se os vendedores não têm nenhum problema na justiça. Enfim, há várias coisas que precisam ser vistas antes de você adquirir o seu imóvel. Por isso, sempre procure um corretor. Muito bem. Pastor Geber, nosso tempo é pequeno para se falar de um assunto assim tão importante. Nós queremos agradecer a sua presença, dizer que o programa e o projeto Amigos da Cidade está sempre de portas abertas, até porque a Feeling Imóveis é uma parceira do projeto Amigos da Cidade. E dizer para você que está com a gente aqui todas as manhãs que uma orientação como essa pode livrá-lo de muitas dores de cabeça. Não é? Com certeza, sendo orientado por um profissional, você pode evitar muitos problemas. Tem aquela questão das pessoas quererem fazer um negócio sem a interferência ou sem o auxílio de um corretor, pensando na comissão. A comissão do corretor está amparada pela legislação. Então, vale a pena você pagar e pagar bem por aquele que vai lhe auxiliar a fazer um bom negócio. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André. Convido você a voltar a nos assistir amanhã, às 8 horas, pela TTV Carajás,
Um grande abraço do pastor André e viva Cristo. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente